Porque o algoritmo do Instagram, no momento que ele começa a identificar muitos padrões, ele identificou um padrão, ele tenta quebrar esses padrões. Então, ele fica mudando exatamente o algoritmo, né? Ele fica, digamos assim, fica fiscalizando, os programadores, eles ficam atualizando a ferramenta. Então, na verdade, é porque a gente não percebe, mas o Instagram, ele está em constante desenvolvimento, constante. Tem gente constante mexendo e as atualizações chegam primeiro para umas pessoas, depois não chegam para outras, e assim sucessivamente. Então, o feed do Instagram, via de regra, ele está mudando. Por exemplo, uma mudança, infinito. O que é exatamente isso? É o que é o que a gente chama hoje de feed infinito. Ou seja, se você ficar atualizando o feed do Instagram, você vai perceber que o Instagram vai começando a te dar mais posts e principalmente posts de pessoas que você não segue. Opa, isso aqui é meio que uma novidade. Olha, se você está atualizando o seu Instagram e aparece pessoas, feed de pessoas que você não consegue, né, que você não segue, ou seja, não só somente aqueles que seguem como era antigamente, né, você só via aqueles que seguiam e vice-versa, agora está aberto, está um feed infinito. O que que isso, qual é o detalhe disso? É que se seguir você é muito opcional para uma pessoa. Por quê? Porque ela vai ter sempre tem novas pessoas, novos feeds, novas postagens que ela não está seguindo, que está aparecendo para ela. Esse é um detalhe muito importante que eu gostaria que você observasse. Então, assim, para algumas pessoas que te acompanham e não te seguem, muitas vezes o seu post pode ou não aparecer para ela. Isso vai depender da uma coisa chamada frequência. E com isso acontece o engajamento invisível, tá? Então, hoje você tem alguns tipos de engajamento, né? A gente chama de engajamento invisível exatamente por causa dessa mudança do infinito. Ficou, digamos assim, ficou a concorrência muito maior para quem segue, quem é seguido, ver exclusivamente o post de um e de outro. Basicamente, isso não está mais acontecendo, ou seja, pessoas estão podendo recomendar os posts de outras pessoas, ou seja, o seu feed e o feed do seu cliente também está começando a ficar mais popular. Tá? Vai ficando tendo mais coisas, tendo mais gente, e com isso o engajamento ele passa a ficar bastante sensível. Então é isso que eu quero que você entenda, né? Que diferente de antigamente, que, né, você só recebia o post da pessoa que te seguia, hoje já não acontece mais isso, e elas são uma das mudanças que são referenciais para o Instagram. Por isso que muitas vezes você do nada aqui aparece uma postagem aqui no seu feed do seu Instagram de uma pessoa que você nunca viu, de uma pessoa que você nunca conhece. Então, essa é uma das mudanças. Dentro dessa questão do feed, você tem que entender o seguinte, que existe, né, dentro do Instagram, dois tipos de jogos, né, dois jogos diferentes, vamos dizer assim. Um é o jogo do engajamento, certo? Um é o jogo do engajamento e o outro é o jogo da monetização. Como assim, Valmir, o jogo de engajamento? Quando o seu objetivo é visualização, ou seja, você postar e ter mais visualização sempre, 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 esse é o jogo do engajamento. Qual é o jogo? O jogo da monetização. O jogo da monetização é o jogo da oferta, é o jogo da venda. É exatamente isso que eu vou ensinar para você agora, né? É o jogo em que você utiliza o Instagram para você obter mais seguidores qualificados, você vai perder outros seguidores, porém você vai estar com a sua oferta sempre à disposição dessas pessoas. Ou seja, por mais que a pessoa ela não compre de você exatamente agora, mas ela vai ter a nítida consciência daquilo que você vende. Isso é muito importante, né? Tem pessoas, tem vendas que você não consegue fazer agora de imediato, mas como a pessoa já sabe, já passou pelo seu Instagram, já sabe que você vende aquilo, então ela pode retornar depois.
se você criar um bom engajamento com ela, ou seja, de repente aquela oferta não atingiu bem aquela pessoa, mas a segunda, terceira oferta, a pessoa ela já engajou e já te chamou no direct, e aí já fez contato, e aí assim, aí o fechamento, agora é a fase do fechamento, tá? Então assim, aqui nós temos a fase de atração e oferta, e depois tem a fase basicamente do fechamento.